O anime começa apresentando o nosso protagonista, Sakamaki Izayoi, que tá lá, de boa na lagoa, olhando pro céu e reclamando que a vida tá mais parada que internet de escada. Do nada, o radar dele apita para uma treta rolando a poucos metros dali. Depois de ouvir a barulheira de briga, ele decide levantar e tacar uma pedra numa velocidade absurda, tipo hack ativado, que explode no rio do lado da galera. Aí ele começa a spamar pedrada, fazendo tanto os valentões quanto a vítima meterem o pé desesperados. Logo depois, o prota vê uma carta caindo do céu direto no colo dele, tipo um drop raro. Ao mesmo tempo, mas em outro mapa, conhecemos Asuka Kudo, uma garota de família cheia da grana que, igual ao nosso prota, recebe uma carta misteriosa. Junto com ela tem a Io Kasukabe, outra jovem que também recebe a DM estranha. Imediatamente após lerem a carta, os três jovens sofrem aquele isekai clássico e são teleportados para um lugar chamado O Pequeno Mundo, caindo do céu em queda livre até aterrissarem num lago. Na sequência, a gente vê a galera se apresentando e se conhecendo, descobrindo que geral recebeu o mesmo invite. Durante isso, o prota já começa a trocar farpas com a Asuka, porque a garota tem uma personalidade forte nível boss, enquanto a Io se limita a cuidar do gato dela e falar o básico. No meio da conversa, o sentido aranha deles apita e percebem que tem alguém camperando nos arbustos, então mandam o voyeur aparecer na moral. Daí, sai uma garota coelho de cabelo azul e o prota, sem nem pensar, já manda o dash pra cima dela com uma voadora, que a garota esquiva, claro, porque a build dela é de agilidade. Logo depois, o prota e a Io começam a perseguir a coelha enquanto ela fica saltando pra kaitar eles. Daí, a Asuka usa a skill dela de controlar os pássaros e manda um enxame atacar o alvo no ar, fazendo ela ir de cara no chão. Depois de ser capturada, a garota coelho dá as boas-vindas ao Pequeno Mundo. Ela revela que os três ganharam a chance de participar do Gift Game por causa das habilidades mágicas deles. A molecada descobre que essas habilidades são bênçãos dadas por deuses, demônios, estrelas ou espíritos, e que podem usar isso para jogar ou como moeda de aposta para farmar itens valiosos. Depois de explicar que o mundo dela é tipo um cassino mágico gigante, a anfitriã manda real. É praticamente obrigatório entrar numa guilda se quiserem tancar esse mundo e sobreviver. Então, ela propõe um minigame para testar se eles têm capacidade de ganhar e entrar para a comunidade dela. Ela explica as regras rapidinho, revelando que cada jogo tem um contrato onde os players prometem seguir as condições impostas. Como são noobs no servidor, ela diz que não vai pedir nada além do orgulho deles na aposta, mas se ganharem, podem pedir qualquer coisa para ela. Posteriormente, vemos o grupo analisando as cartas do jogo, e cada um tem que escolher uma. Nessa hora, o prota usa 200 de QI e dá um soco na mesa com força, fazendo o resto das cartas voarem e bagunçarem tudo. Aproveitando a distração, as duas garotas pegam as cartas numa velocidade absurda. A garota coelho, totalmente tiltada e desiludida, revela que eles ganharam. O prota faz o pedido dele, que é só uma pergunta. Ele quer saber se esse servidor novo é interessante. A anfitriã confirma, dizendo que o Pequeno Mundo é muito mais hype que o mundo real. Mais à frente, conhecemos o Jin, um garotinho que está esperando na entrada da cidade principal do Pequeno Mundo. Do nada, depois de cumprimentar uns NPCs amigos dele, ele vê a garota coelho chegando e dizendo que trouxe gente nova. O moleque pergunta se são só as duas, e a anfitriã percebe que o prota vazou do mapa. Depois de perguntar para elas, ela descobre que o Izayoi vazou para ir ver o fim do mundo. Nessa hora ela ativa o modo Fúria, muda o cabelo do cabelo, ganha buff de velocidade e sai voada atrás do meliante, totalmente pistola. Enquanto isso, as outras duas garotas e o Jin entram no Pequeno Mundo. Passando pelo portãozão, o garoto explica como funciona a sociedade ali, habitada por todo tipo de criatura, humanos, semi-humanos, vampiros, espíritos e o pacote completo de fantasia. Seguindo o roteiro, enquanto a galera vai procurar algo para comer, a gente vê que eles estão sendo espionados por um cara misterioso com cara de quem vai dar problema. Voltando para a perseguição, vemos a coelha correndo pela floresta atrás do prota. De repente, houve um estrondo colossal e, preocupadaça, vai checar o som. Chegando lá, encontra o prota inteiro e fica aliviada, dizendo que estava com medo dele ter X1 com um deus ou alguém do Gift Game. O moleque responde na lata, que foi exatamente isso que ele fez. Imediatamente, o deus da água, uma serpente gigante boladona, sai do lago furiosa com a audácia do jovem, que já tinha chamado ele pro fight sem hesitar.
A cobra diz que se ele tancar um golpe, ele ganha. O monstro cria 3 furacões na direção dele, mas quando tá quase acertando, o prota desintegra o ataque no soco puro. Daí, ele dá um pulo, fica cara a cara com o boss e acerta uma bicuda tão forte que dá insta-kill, garantindo a vitória e deixando a coelha totalmente fascinada com o nível de poder dele. Do outro lado, vemos o Jin e a equipe pedindo um chá e conversando sobre as builds deles. Descobrimos que a Io fala com animais, mas quando a Asuka ia explicar o poder dela, elas são interrompidas por um brutamonstro que tem uma cara bem assustadora chamado Galdo. Percebemos que ele é o líder da guilda Foresgaro, que senta do lado deles e começa a zoar o Jin por ser líder de uma comunidade flop e fraca. Voltando com o prota, o drop por ter derrotado a serpente é um broto da árvore de água, um item que vai ajudar muito a comunidade. Aí, o prota enquadra a garota por esconder informações importantes sobre a estadia nesse mundo e pergunta por que diabos trouxe eles pra lá. Quando a coelha ouve a pergunta, fica visivelmente nervosa. Ela tenta disfarçar e mentir, mas o jovem astutamente saca tudo. Chamaram eles para carregar a comunidade decadente dela nas costas. Em paralelo, o Galdo tá lá tentando recrutar a Io e a Asuka na cara dura pro grupo dele. Nesse momento, descobrimos que a guilda do Jin e da Coelha era top tier no passado, mas tomou um ataque da organização roubada dos Reis Demônios e foi dizimada num gift game forçado. Perderam todo o território, nome e estandarte, virando-os sem nome. Só sobraram o Jin e a Coelha para cuidar dos restos da guilda, que é basicamente só as crianças. E como não tem mão de obra habilidosa, precisam de ajuda para recuperar a honra. Vemos a Coelha implorando para o prota dar uma força no objetivo deles. Depois de pensar um pouco, ele diz que a quest parece interessante e aceita ajudar, deixando a Coelha feliz da vida. Voltando para o resto da party, o Galdo tenta convencer as meninas de se unir a ele dizendo que o clã dele é o meta, mas elas rejeitam a oferta, preferindo ficar com o Jin. O Galdo, meio alterado, tenta descobrir por que elas tomaram essa decisão ruim. A Asuka manda real confessando que não largou a vida mansa para voltar para uma posição parecida. O Galdo levanta para retrucar, mas do nada a Asuka usa os hacks dela para forçar o Galdo a calar a boca, sentar e responder a todas as perguntas. Descobrimos que a guilda desse cara é forte porque sequestra mulheres e crianças de outros clãs para chantagear e forçar PVP no gift game, onde eles ganham e roubam o estandarte e o nome da galera. Além disso, o Galdo confessa que também deu fim nas crianças que capturou, fazendo a Asuka sentir nojo da toxicidade dele e mandar ele calar a boca de novo. Ele libera o feitiço de obediência, o que faz o Galdo tiltar de vez, virar um homem besta e se jogar pra cima da garota. Mas o maluco é rapidamente parado pela Io, que do nada, com um buff de força absurdo, consegue subjugar e imobilizar ele, aproveitando que tá com a vantagem de terreno sobre o rival. E a Asuka, ela manda o desafio na lata. Um gift game valendo a conta toda e a honra da guilda. O Galdo, achando que tá ganho, aceita na hora. Depois, o Prota e a Coelha voltam. Ficam sabendo da treta e decidem ir numa guilda chamada Mil Olhos, para dar aquele inspect nos status dos novatos e preparar a build para a batalha do dia seguinte. Enquanto o grupo tá a caminho, a Coelha solta a lore. Cada membro foi puxado de um servidor e timeline diferente, então ninguém tem conexão nos mundos originais. Chegando no local, conhecemos a Shiroyasha, a admin da comunidade Mil Olhos. No papo, o squad descobre que o mapa é dividido em 7 áreas com portões gigantes, ranqueados pelo nível de poder dos habitantes. A Loli revela que ela mesma é o tier SSS da 4ª seção e confirma que foi ela quem deu os hacks divinos pra cobra que o Prota solou mais cedo. Ouvindo isso, tanto o Prota quanto as meninas ficam doidos para testar o nível da anfitriã e desafiam ela pro X1 automaticamente. A Shiroyasha aceita o duelo e usa uma carta mágica para dar loading num cenário novo. Chegando lá, ela revela que é um dos reis demônios do servidor, o que faz a Asuka duvidar se a skill dela é tudo isso mesmo. A pequena pergunta se eles querem um desafio hardcore ou um duelo justo. O Prota, malandro que só, e usando 200 de QI, diz que depois de ver o que ela faz, prefere ficar na dele e aceitar só o teste, e a Shiroyasha topa na hora. Na sequência, ela invoca um grifo para nossa parte enfrentar a provação, que é basicamente uma quest de montaria, dar uma volta no lago congelado para provar valor, sabedoria e poder. A Io se oferece de tributo, chega no bicho e tenta trocar uma ideia.
O grifo pergunta o que ela aposta contra a honra dele, e a garota responde no molde tryhard que se falhar entrega a própria vida. O bicho aceita o contrato. A gente vê a garota montando o grifo, que decola a milhão fazendo drifts e piruetas insanas no ar para tentar derrubar ela. Mas apesar da dificuldade nível Dark Souls, ela tanca e continua firme na montaria. Enquanto segura o tranco, a garota tem um flashback de como o pai falava dessas criaturas. Descobrimos que, além disso, o pai deu um medalhão, item lendário que fez a Io conseguir andar. Totalmente focada na missão, a jovem agunta o rodeio aéreo até a meta. Mas assim que o bicho para no ar, a estamina dela zera. Ela desmaia e cai em queda livre. Sorte que o medalhão brilha e do nada o loot ativa e ela começa a flutuar. Ela acorda e desce andando no ar como se fosse chão. Descobrimos que a passiva da Io é copiar habilidades de outras criaturas. E como prêmio por vencer, o grifo dropou a skill de andar no ar para ela. Além disso, fica confirmado que os poderes vêm desse item que o pai dela deu de presente. Logo depois, para comemorar, a Shiroyasha dá cartas especiais para a parte, que mostram o nome das skills de cada um. Só que ao ler a dele, o prota vê que está escrito desconhecido, porque o sistema nem consegue ler os stats dele, deixando a Shiroyasha muito intrigada. Depois, ela leva a galera para ver o estrago que um rei demônio fez, mostrando uma fortaleza da guilda que foi totalmente grifada e destruída. Mas ver o mapa devastado só deixa o prota mais hypado para enfrentar alguém tão forte quanto um rei demônio. Ao mesmo tempo, vemos uma vampirinha dando um buff novo pro Galdo. A seguir, vemos a coelha plantando a árvore do deus da água na base, garantindo recurso infinito de água pro sem nome. Mais tarde, de noite, rola aquela cena de descanso na base, com as meninas no banho termal conversando para upar o vínculo social. Do lado de fora, uns minions enviados pelo Galdo saem do mato querendo gank. O prota percebe o movimento e ataca no mesmo estilo que fez com os valentões no começo, disparando uma pedrinha na velocidade da luz e gerando uma explosão tão alta que o Jin vem correndo ver o que rolou. Os invasores revelam que a intenção era só medir o nível do prota, e vendo que ele é quebrado de forte, pedem arrego e imploram para ele destruir a guilda Foresgaro, dizendo que estão sendo forçados a participar por causa da chantagem do Galdo. O prota, que não confia em NPC aleatório, diz que eles devem ser os mesmos que sequestram a galera. Os caras, cheios de vergonha, admitem o crime. Aí, o Jin confessa pro grupo que todos os reféns que o Galdo recebeu já foram de base por culpa dele. Imediatamente, mesmo sem motivo para ajudar os caras, o prota joga a responsa no colo do Jin, dizendo que o moleque vai vingar os mortos e solar todos os reis demônios, deixando a criança numa pressão absurda e numa situação nada favorável. Mais pra frente, o Jin tá surtando com o perigo da proposta, mas o prota usa a lábia para convencer que é a melhor play. Se ganharem o gift game contra o Galdo, a guilda ganha reputação e vai atrair muitos players fortes interessados em derrubar os reis demônios, enchendo a base de gente confiável, ao contrário dos randoms que sumiram. O Jin, então, conta sobre um ex-membro do Sem Nome que está sendo escravizado por um general high-level da Mil Olhos e vai ser entregue como prêmio num jogo futuro. O moleque diz que esse cara é forte nível Rei Demônio. As meninas chegam interrompendo, mas o prota manda o papo reto pro pequeno. Se o Jin ganhar amanhã, ele promete resgatar o amigo, o que deixa o garoto muito grato. Mas o Isaio avisa que, se perder, ele quita da guilda Sem Nome para sempre. No dia seguinte, o bonde vai pro local do X1, que é uma mansão na floresta. Chegando lá, descobrem as regras do patch. Proibido usar skills mágicas e tem que destruir o Galdo no soco ou com armas específicas. Eles avançam pelo mapa procurando o objetivo e as armas, mas não acham nada. Chegando na mansão, Jin e as meninas entram para continuar a busca, enquanto o prota e a coelha, que estão de espectadores, ficam lá fora. Depois de um tempo, o trio abre uma porta e dá de cara com o Galdo transformado num tigrão branco bolado. Eles veem uma espada em forma de cruz cravada na parede e assumem que é o item da quest. Nisso, o Galdo parte para cima para finalizar a rodada. Vendo isso, a Asuka tenta usar o comando de voz para parar ele, mas por causa das regras do jogo, o debuff não pega. A Io entra na frente e tanca o ataque na mão limpa, mostrando muita força. Ela grita para a parte recuar, então a Asuka usa o poder no Jin para mandar ele vazar. O moleque pega ela no colo e mete o pé para fora da mansão. Chegando na floresta, lá fora eles teorizam que o boss virou besta por causa de algum vampiro.
Aí chega a Io, toda lascada e com a barra de vida no vermelho, trazendo a espada e dizendo que não conseguiu derrotar ele. A Asuka pega a espada e volta para a mansão para tentar o Boss Rush de novo. Enquanto isso, ela está sendo observada pela vampira que deu os poderes pro Galdo. Chegando lá, a gente vê a garota tacando fogo no parquinho todo, obrigando o alvo a sair da toca e encarar o X1. Na sequência, a Asuka mete o pé e corre para a floresta de novo, caetando o Gaodo para uma localização diferente. Daí, lembrando das dicas que a coelha deu sobre a build dela, a Asuka usa o dom para fazer as lianas da selva, que tá bem densa, cenário perfeito, segurarem e imobilizarem o Gaodo. Logo depois, upando o nível do poder, ela faz a espada canalizar uma energia absurda, que ela usa para desintegrar totalmente o inimigo. O Gaodo até tentou se soltar das lianas e pular nela no desespero, mas tomou uma espadada direta e virou saudade. Depois de ganhar a partida, vemos a coelha levando a Io para a base para dar aquele rio nas feridas. Em seguida, o Prota e o Jin devolvem os estandartes para todos os membros da guilda Forest Garo, que ficam felizes da vida ao saber que o Gaodo foi de base. Imediatamente, a dupla coloca em prática o plano de farmar novos membros para a comunidade, mandando aquele discurso de que o objetivo deles é derrotar os reis demônios, fazendo a multidão hypar e aclamar eles. De volta na base, enquanto a Io tá recuperando HP da batalha, vemos o Prota trocando ideia com a coelha sobre o trato com o Jin de resgatar o companheiro sequestrado. É aí que descobrimos que na real é uma mulher chamada Letícia, e ouvimos maravilhas sobre ela, já que a garota coelha tem um carinho enorme pela moça. Dá pra ver que ela tá emocionada com o resgate. Durante o papo, o Prota questiona por que a própria coelha não participou dos Gift Games para salvar ela, já que a prisioneira virou prêmio de aposta várias vezes. Mas ela responde que por causa da raça humano-coelho, o jogo é meio bugado para ela e tem requisitos chatos para participar. Depois disso, a garota sai do quarto deixando o Prota sozinho, que imediatamente percebe que tem alguém camperando na janela e manda aparecer. Aí, vemos a vampira de antes entrar no quarto na frente do Izayoi, e depois de falar quase nada, decide apacar spamando uma quantidade absurda de lianas para prender ele. Nesse momento, porém, o Prota cancela o ataque fácil só no soco. A barulheira faz os outros membros aparecerem no quarto para ver qual é a treta, e ao notarem a presença da vampira, pedem pro Prota parar, porque a baixinha é a própria Letícia de quem estavam falando. Aí a galera se reúne para aquela cutscene de explicação. Descobrimos que ela apareceu ali para convencer a coelha a desistir dessa ideia de reconstruir a comunidade, mas quando viu que o Prota e as duas garotas foram invocados, resolveu testar se o power level deles era real, assim ela saberia se dá para confiar a guilda na mão deles. Ouvindo isso, a coelha diz que seria mais fácil resgatar ela num gift game, mas infelizmente, graças a uma conversa da Shiroyasha com um suposto colega da Mil Olhos, descobrimos que o jogo onde a Letícia seria o prêmio foi adiado. O motivo? Arrumaram um comprador direto para a garota. Ao ouvir essa bomba, a pequena tenta persuadir o cara a seguir com o plano do jogo. Só que esse maluco tem os próprios interesses, e como tem um histórico de treta com a Shiroyasha, eles não chegam a um acordo. Na real, o cara termina dizendo que vai cumprir o objetivo dele de qualquer jeito, sugerindo que vai raidar a comunidade dos sem nome para tirar eles do caminho. Essa declaração deixa a Shiroyasha pistolaça, mas ela não consegue fazer nada para mudar a cabeça do sujeito. Voltando com o Prota, depois de ficar sabendo que o jogo miou, o grupo decide não perder tempo. Vemos então o Prota tirando um X1 contra a Letícia num jogo para provar sua habilidade. O desafio é basicamente tacar lanças um no outro até o perdedor ser atingido. Depois, vemos a vampirinha levantar, flutuar no ar e depois de carregar um ataque potente, jogar a arma contra o Prota, que para o golpe com uma facilidade humilhante. Nesse momento, a coelha aproveita para usar as cartas e checar os status atuais da Letícia, descobrindo que a garota perdeu toda a divindade e foi nerfada para pouco mais do que uma vampira comum. Logo depois, enquanto o grupo está tentando entender esse nerf, eles veem um raio poderoso caindo do céu na direção deles. Quando o ataque está quase acertando a Asuka, a Letícia salva ela, se sacrificando no processo. Vemos a garota virar pedra total e momentos depois ser reclamada pela comunidade Perseus, um grupo de soldados voadores armados com uma cabeça de górgona que usaram para petrificar a vampira. Chegando lá, eles revelam que são os donos da Letícia e dizem que vão negociar ela fora do pequeno mundo.
A coelha tenta impor autoridade, exigindo respostas pela invasão de servidor, mas só recebe respostas grosseiras dos rivais, que aproveitam para zoar a comunidade dela. Isso deixa a coelha full pistola e, mudando a cor do cabelo, ela manifesta uma energia absurda, invocando uma arma lendária que deixa os invasores tremendo na base. Porém, quando ela está prestes a arrancar as respostas na força bruta, o Prota segura ela, convencendo a menina a se acalmar, porque não vale a pena criar guerra com os aliados do clã Mil Olhos. Nessa hora, a galera de Perseus aproveita para dar o fora. Na sequência, vemos o Prota saindo com a Asuka e a coelha para tentar resolver essa situação na diplomacia, ou quase. Eles se reúnem com o próprio líder do clã Perseus, Laios, o tal colega da Shiroyasha. Chegando lá, tentam convencer o cara a responder pela ofensa dos homens dele, mas não conseguem convencer ele a liberar a amiga. Na verdade, o cara usa lógica contra eles, dizendo que podia culpar eles de roubo, então nossos heróis ficam sem muita saída. Aí, o Laios faz uma proposta para a coelha. Ele devolve a Letícia se a coelha for com ele e virar serva dele para sempre. Essa proposta pega a garota de guarda baixa, já que a natureza dela diz que se sacrifica pela amiga, mas ela sabe que vai ser game over se aceitar. O Laios tenta pressionar, mas é parado pela Asuka, furiosa, que usa o dom dela para humilhar ele. Surpreendentemente, ele tem resistência mágica alta, quebra os feiços e se liberta, ficando doido de raiva e tentando atacar a garota. Felizmente, o Prota tá lá para tancar. A coelha diz que vai pensar na proposta e dá a resposta depois, e o Laios vai embora achando que ganhou. Automaticamente, mais à frente, vemos as meninas discutindo o assunto, com a Asuka fazendo de tudo para convencer a coelha a não se sacrificar. Descobrimos que tem um jeito de salvar a Letícia sem aceitar a oferta do Laios, ganhar um gift game organizado pela comunidade Perseus. Mas o requisito para entrar na partida é ter ganhado outros 2 gift games, o que ia demorar um grind eterno. Justo nessa hora, o Prota aparece carregando uma sacola com 2 itens importantíssimos, que ele ganhou graças às dicas da Shiroyasha. Mais tarde, na sede da comunidade Perseus, a coelha aparece para o Laios e desafia ele para um duelo. O cara nega na hora, achando perda de tempo, já que o clã sem nome é low level, mas ele muda de ideia rapidinho quando vê os itens que a garota trouxe. 2 emblemas troféus por ter derrotado 2 monstros lendários, que o Prota solou fácil com seu poder absurdo. O Laios se vê obrigado a aceitar o desafio para não perder a moral. Por fim, vemos o Prota e a galera do lado de fora de uma fortaleza lendo as regras do gift game. Para ganhar, o grupo tem que invadir o forte, achar o Laios e acabar com ele. A condição é que se um deles for visto pelos soldados do Perseus, perde automaticamente o direito de enfrentar o boss. Além disso, para aumentar a dificuldade para o modo hard, os soldados têm o dom da invisibilidade, então os desafiantes ficam preocupadíssimos em encarar essa missão stealth. E para piorar, eles temem ainda mais o poder do Laios, que foi capaz de escravizar um rei demônio. Aí, o grupo coloca o plano em ação, enquanto os soldados de Perseus se organizam na defesa. O ataque começa com a Asuka invadindo a base no modo Leroy Jenkins, chamando a atenção de geral e renunciando ao direito de lutar contra o Laios. Ao entrar, ela usa cartas mágicas junto com o poder da Árvore de Água para gerar ondas gigantes e manter os soldados ocupados enquanto o restante avança. Enquanto o circo pegava fogo lá fora, o Prota e o resto do squad entram no modo stealth na próxima sala. A gente vê a Io ativando o wall hack natural dela para detectar um inimigo invisível e despachar o maluco, dropando dele um capacete de Jade, um item raro que dá o buff de invisibilidade. Assim que pega o loot, ela passa pro Prota equipar e vai tentar farmar outro pro Jin. Só que a coitada da Io toma um critical hit do nada de um inimigo invisível que o radar dela não pegou. O Prota, sem visão nenhuma, começa a dar soco no vento, tentando achar a hitbox do camper, mas só acerta o ar. Descobrimos que o inimigo tá usando um capacete com skin lendária, uma versão superior que deixa o cara indetectável. Mas a Io não desiste. Ela levanta, concentra o chi no máximo, acha o sujeito vindo para finalizar a kill e pinga a localização exata pro Prota. O jovem reage num reflexo absurdo, acerta um socão no inimigo antes de ser atingido, garante a vitória e rouba o capacete de Tier S dele. Imediatamente depois, a party avança até a sala do boss onde o Laios e a coelha estavam esperando.
Chegando lá, o Laios tira a máscara e revela que é covarde mesmo. Ele admite que por ser forte demais, não precisa sujar as mãos e vai botar um bot para lutar por ele. Ele usa um talismã e invoca um demônio Górgona. O bicho spawna e já causa debuff de medo em geral na fortaleza, até nos próprios soldados do Perseus que sabem que vai dar ruim. O monstro carrega a ult e solta um raio que atravessa o prédio todo, transformando tudo que toca em pedra. A Asuka e os soldados viram estátua na hora, sendo desconectados da partida. O demônio abre as asas e usa a cabeleira viva para atacar o Prota e o time. O Jin, vendo a treta maligna, pede pro Izayô carregar a partida e mostrar todo o DPS monstro dele, e o Prota aceita o X1 na hora, partindo para cima. Nesse ponto, o demônio transforma o cabelo em serpentes e consegue dar root no Prota, imobilizando ele. Mas o moleque quebra o controle de grupo na força bruta e se solta. Aí vira briga de bar mano a mano com o monstro, deixando o Laios desesperado vendo que a invocação dele não tá tancando a força do garoto. O Izayô levanta a criatura na marra e joga no chão com tudo, fazendo o chão tremer. O Laios, vendo o barco afundar, decide intervir e tenta dar um backstab, ataque pelas costas, no Prota, mas o Izayô tem esquiva alta, desvia do golpe e contra-ataca, fazendo o vilão recuar humilhado. Com a barra de vida descendo e totalmente na vergonha, o Laios manda o monstro usar a ult suprema, Petrificação Eterna. O demônio cospe um raio gigante direto na cara do Izayô. Geral pensou que era game over, mas surpreendentemente, o Prota chuta o raio e desintegra o ataque, como se não fosse nada. Logo depois, ele parte para cima e amassa o inimigo brutalmente. O Laios vê que não tem chance e dá surrender automático, entregando a vitória e o estandarte dos Perseus pro sem nome. Mas o Izayô é tóxico do bem e não tá satisfeito. Ele desafia o Laios para outro gift game valendo o nome da guilda para deletar a existência deles do servidor. Ou ele dá a opção do Laios se humilhar para divertir ele. O vilão tilta de vez, tenta atacar na raiva e toma outro hit kill, perdendo de novo. Mais pra frente, de volta na base do Sem Nome, a Letícia finalmente dá respawn, saindo da forma de pedra, e é recebida pelos amigos com festa, agradecendo o time pelo carry. A guilda toda faz aquela celebração no lobby externo para comemorar a vitória épica. Enquanto eles olham as estrelas da constelação de Perseus caindo do céu porque perderam o posto de donos, o Prota manda a call poética de que a meta agora é fazer o estandarte deles brilhar lá em cima também um dia. No dia seguinte, chega um convite para o Festival de Ascensão do Dragão de Fogo, um evento sazonal gigante na Zona Norte com vários minigames e um gift game criado pelo admin do andar. O Prota e as meninas ficam hypados para ir nessa side quest. O Jin tenta ser a voz da razão e impedir, mas a lábia do grupo vence e eles convencem o menino a não atrapalhar. Antes de sair, descobrem que a coelha tinha escondido o convite para evitar perigo. Como punição pela malandragem, eles mandam um ultimato. Ela tem que achar eles até o fim do dia ou eles quitam da guilda para sempre, deixando ela sozinha. Depois, o grupo se reúne com o povo da vila para planejar a viagem. O Jin explica que o mapa desse mundo é absurdo, do tamanho de uma estrela real, e a distância até o norte é insana. Existem portais de fast travel, mas o preço é muito pay to win para eles agora. Decidem então pedir ajuda para a guilda Mil Olhos, que mandou o convite. Enquanto isso, a coelha tá correndo igual doida procurando o Prota na base. A Letícia dá a dica de ouro para ela procurar no norte, como dizia a carta. Descobrimos que por ser uma aristocrata no pequeno mundo, a coelha tem conta VIP e usa os portais de graça, então ela sai voada pro norte para tentar alcançar eles a tempo. Do outro lado, o Prota e o Bond visitam a Shiro para pedir aquele favorzinho com a influência dela. Sabendo que eles são contra os reis demônios, a Shiro tenta passar uma missão para eles, ajudar na celebração da líder da comunidade Salamandra, uma menina de apenas 11 anos que vai virar mestre do andar. A Shiro foi chamada para ser anfitriã e queria ajuda na organização. Mas antes dela terminar o tutorial da missão, o grupo dá skip no diálogo, diz que tá com pressa para chegar no norte e pede o teleporte logo. A Shiro manda o teleporte instantâneo e o grupo chega no destino num piscar de olhos. Chegando lá, eles ficam de cara com os gráficos ultra da cidade, impressionados com a beleza do lugar. Mas nem dá tempo de fazer turismo, porque a coelha cai do céu tipo um meteoro, aterrissando perto deles. Ao ver a coelha, o Prota, liso que só, pega a Asuka no colo e mete o pé correndo, deixando a Io como sacrifício. A coelha ganka a Io, pega ela e joga no chão. Enquanto isso, mais à frente, o Prota vai passear na cidade com a Asuka, aproveitando o momento.
Em outra cena, vemos a Io trocando ideia com a Shiro. A pequena propõe para Io participar de um gift game de criadores, já que a habilidade dela é roubada e seria muito útil para ganhar fácil. Além disso, pede ajuda num plano para deixar o festival mais interessante. Voltando pro Prota e pra Asuka, eles estão num momento visual novel, criando vínculos e conversando amigavelmente. A Asuka se empolga com as abóboras e o Halloween e solta a ideia de restaurar a área agrícola da guilda para plantar as próprias abóboras e criar um evento de Halloween exclusivo deles. A ideia deixa a garota encantada. Mas o clima corta quando a coelha finalmente acha eles e pede para se renderem. Eles tentam fugir de novo, mas a Asuka é pega numa armadilha da Letícia, que ajuda na captura, e tropeça. Só falta o Prota ser capturado. A coelha corre atrás dele pelas ruas numa velocidade absurda, parelhando com ele e chamando a atenção de todos os NPCs que ficam em choque vendo um coelho aristocrata correndo ali. O Prota confessa que era tudo trollagem e propõe um X1 final para acabar com a brincadeira, um gift game de pega-pega. O perdedor tem que obedecer uma ordem do ganhador. Começa o desafio, um pega-pega hardcore. Um tem que pegar o outro sem ser pego. Eles fazem parkour pelos telhados e prédios da cidade, numa perseguição frenética, que termina no topo de uma torre gigante. O Prota, para garantir a vitória, simplesmente destrói a torre, ativando o destruição de cenário, causando caos total e muita destruição no processo para cumprir o objetivo. Mas, no meio da queda e da destruição, a coelha consegue agarrar ele. O jogo termina num empate técnico no ar. Aí eles olham para o lado e veem a polícia do servidor chegando para prender os arruaceiros pela bagunça que fizeram. Por outro lado, vemos a Io grindando forte no evento que a Shiroyasha comentou, tirando um x1 contra um golem gigante. A garota não toma conhecimento do bicho e derrota ele muito fácil, mostrando que a build de força e as skills dela estão em dia. Depois dessa demonstração de poder, somos apresentados a Sandora, a nova mestre de piso da Zona Norte. Uma criança de 11 anos, mas com status de admin, que aparece para anunciar as regras do próximo jogo onde a Io vai participar. Mais pra frente, os guardas levam o Prota e o Bond até a Sandora para que ela dite a sentença pela bagunça que fizeram na cidade. Porém, como o grupo veio com o selo de verificação da Shiroyasha e, por milagre, não teve nenhum NPC ferido no incidente, a pequena decide deixar passar sem dar ban. Os guardas vazam e deixam eles a sós. É aí que descobrimos que a Sandora, o Jin e a Lilei, uma das crianças da comunidade do Sem Nome, são amigos de longa data e a líder da Salamandra fica toda feliz em reencontrar os parças. Só que o irmão mais velho dela, um tal de Mandola, que estava do lado, olha para eles com cara de nojo e decide ser tóxico. Ele tenta impedir a aproximação mandando um espadaço covarde na direção do Jin. Felizmente, o Prota estava atento, ativa o reflexo e para o ataque na hora. O Mandola, inconformado, reclama que a irmã é muito ingênua e afirma que andar com a guilda do Sem Nome vai manchar a reputação e o ranking da comunidade dela. Depois desse clima tenso, a Shiroyasha resolve soltar a bomba. A verdadeira razão pela qual os Sem Nome foram convocados é porque um membro da Mil Olhos registrou uma profecia sinistra dizendo que um rei demônio ia spawnar durante o festival. Ela explica que a fonte é confiável, vinda de um demônio vidente que parecia conhecer quem ia fazer a invocação, mas o informante não soltou o nick do culpado. Isso levanta a suspeita no grupo de que algum mestre de piso pode estar de conluio com o rei demônio. Como não sabem quem culpar sem provas, decidem focar na defesa para repelir o ataque quando acontecer. A Shiroyasha, confiante, se oferece para tancar o boss sozinha quando ele aparecer, mas o Prota, sempre fominha por batalha, já avisa que quer participar do raid e que é bem capaz de solar o inimigo antes dela chegar. Enquanto isso, em outra side quest, vemos a Asuka passeando pela cidade com uma fadinha que ela conheceu na exploração. Ela entra numa caverna cheia de estátuas criadas pelas diferentes comunidades. Quando ela para admirar uma estátua feita pela Guilda da Fada, os Hattenfänger, as luzes apagam do nada e, no melhor estilo filme de terror, um exército de ratos surge da escuridão pulando na Asuka para tentar pegar a fada brilhante. A garota invoca uma espada e tenta repelir os bichos, mas é mob demais para ela segurar e ela é forçada a recuar. Enquanto foge, ela fica em choque se perguntando por que o dom de autoridade dela está falhando com os ratos e com o Laios antes. De repente, uma versão adulta da Letícia aparece para salvar o dia, usando magia para repelir a estampida.
A vampira ordena que o culpado apareça, mas ninguém responde, então elas decidem vazar dali. Já fora da caverna, a Aska agradece e vê a Letícia voltar para sua forma original. Mais tarde, vemos a Aska descansando nas águas termais para curar o HP e o mental. Lá, ela começa a ter uma crise existencial braba. Por que o poder dela falhou com os ratos e com o Laios antes? Ela começa a se questionar se tomou a decisão certa de ficar nesse mundo hardcore, já que ela sente que está underlevel comparado aos companheiros e que falta muito XP para chegar no nível que ela quer. Mas como uma boa protagonista, ela supera os sentimentos negativos rápido e enche o coração de determinação para crescer e melhorar. Logo depois, o resto das meninas entra no banho para fazer companhia. Na sequência, o time se reúne para planejar a estratégia da próxima partida da Io. Descobrimos que nesse Gift Game vão participar as guildas Salamandra, Rattenfänger e o Will-O-Wisp. Quando ouve o nome Rattenfänger, o prota liga os pontos e menciona a possibilidade de um indivíduo chamado o Flautista de Hamelin estar participando. Isso deixa geral em choque, porque descobrem que esse cara era membro de uma antiga comunidade OP chamada Green Grimoire, que servia a um rei demônio e foi destruída num jogo passado. Explicam que ele é o mesmo das lendas e que a relação com a guilda está no próprio nome. Essas declarações fazem a Shiroyasha suspeitar que ainda tem remanescentes dessa guilda perigosa rodando pelo servidor. Então, ela reforça a vigilância para Sandora não perder prestígio. Toda essa conversa faz a Aska ficar paranoica, se perguntando se a nova amiga fadinha dela tem alguma ligação com o rei demônio da profecia. Chegando o dia do combate, vemos o prota e seus companheiros na plateia esperando o show começar. Enquanto isso, a Io se prepara e entra na arena, sendo apresentada ao público junto com sua oponente, uma lutadora da comunidade Will-O-Wisp chamada Ayesha, que vem acompanhada de um gift em forma de monstro de abóbora de Halloween. A Shiroyasha dá o start no evento, que rola dentro de um labirinto criado por uma árvore. As regras são escapar o mais rápido ou derrotar o gift do rival. A Io sai na frente, buscando a saída, enquanto a Ayesha tenta assar ela usando o monstro de fogo. A Io esquiva bem, mas depois de um tempo toma um golpe forte da abóbora que aplica um debuff de lentidão, permitindo que a rival passe na frente. A jovem tenta escapar do monstro que continua spamando fogo até cercá-la completamente. Percebendo que o oponente é um criatura sobrenatural, imortal e poderoso demais para tancar naquele momento, a Io decide dar surrender. O labirinto desaparece e a vitória vai para a Ayesha. Depois da luta, a abóbora se aproxima da Io e pergunta por que ela não escolheu um parceiro para a batalha igual a rival, comentando que consegue ver a solidão nos olhos dela. A rival vai embora, dizendo que não conta aquilo como vitória e que na próxima vai mostrar o verdadeiro poder. A Io volta para os amigos pedindo desculpas pela derrota. Uns instantes depois, o caos começa. Milhares de pergaminhos caem do céu, deixando o público e os heróis intrigados. São as regras de um gift game forçado criado pelo Rei Demônio, no qual todos são obrigados a participar. O texto diz que a Shiroyasha foi designada como anfitriã e que para o Rei Demônio ganhar, ele deve dominar ou matar todos ao redor. Já para os players ganharem, eles devem eliminar a falsa lenda e revelar a verdadeira. Olhando para o céu, vemos os responsáveis junto com um monstro branco gigante observando tudo. Nesse momento, uma aura escura envolve a Shiroyasha e captura ela, empurrando todo mundo que estava perto para longe. O prota, com seus sentidos aguçados, percebe os inimigos chegando e decide ir na frente para interceptar, enquanto os companheiros ficam para acalmar os civis e cuidar da situação da Shiroyasha. O Izayô sai disparado do chão, intercepta um dos inimigos no ar e estampa o inimigo na parede com violência. Ele arrasta o cara impiedosamente pela muralha, até que o oponente consegue usar uma skill para imobilizar o prota. A parceira do inimigo vaza, deixando os dois em 1x1. Depois de um pouco de trash talk, o prota descobre a mecânica secreta do jogo, que para ganhar, eles precisam decifrar a causa do incidente de Hamelin. O inimigo fica surpreso, não esperando que o garoto fosse tão inteligente a ponto de sacar o enigma tão rápido. Eles retomam o combate. Enquanto isso, do outro lado, vemos a Letícia tentando batalhar com a outra invasora, que parece estar controlando o demônio branco. A vampira assume sua forma adulta e usa sua lança mágica para perfurar o oponente, mas o ataque não surte efeito. A rival permanece imune.
Aproveitando que a Letícia tá perto, a invasora libera uma aura escura para drenar a energia dela e tentar escravizá-la. Felizmente, a Sandora chega no último segundo mandando uma bola de fogo colossal contra o monstro branco, desintegrando a criatura instantaneamente. Logo em seguida, ela parte para cima da invasora, que se apresenta com o nome de Black Percher, peste, para espalhar o caos. Ao mesmo tempo, a gente vê os NPCs civis tentando dar o fora da área de PVP e evacuar a zona, quando do nada, alguns guardas da guilda Salamandra tomam um Mind Control dos invasores. Os caras começam a dar team kill e atacar os civis, forçando a Aisha a intervir para tancar o dano e parar a loucura, enquanto pede para mandarem uma DM urgente para Coelha. Infelizmente, a dupla é interrompida pela terceira invasora, que é justamente a Caster que hipnotizou os guardas e tenta usar eles de marionete para atacar o grupo. Mas, felizmente, a Io tá com o parry em dia e repele o ataque com seus poderes. Logo depois, a mulher puxa uma flauta e manda um stun em área sonora, fazendo nossos heróis taparem os ouvidos de dor. Percebendo que a Io tem a build focada em percepção auditiva e toma dano extra disso, a vilã decide focar nela para transformar em peão. Mas antes do debuff pegar, a Asuka usa o dom da obediência no Jin e manda ele carregar ela para longe. O moleque sai correndo com a garota no colo, sendo perseguido pelos guardas hipnotizados, mas a Asuka paralisa os mobs na hora com o poder dela, garantindo a fuga. Aí a garota, cheia de coragem, parte para cima da invasora, tentando acertar um crítico com a espada, mas é repelida fácil e toma um hit kill, nocaute, logo em seguida. Com a ameaça fora de combate, a invasora segue com o plano maligno e toca a flauta para hipnotizar geral na cidade. Na sequência, vira um Battle Royale com guardas e moradores se agredindo, até que caem relâmpagos do céu e a Coelha aparece no modo Admin Suprema. Ela declara que o gift game do flautista de Hamelin está suspenso e manda todos os players para uma mesa de negociação. Vemos então aquela reunião tensa entre o bonde do Prota e os invasores. A Coelha, puxando a carteirada de autoridade do pequeno mundo, analisa as regras do jogo, procurando bug ou exploit para banir os infratores, já que eles bloquearam a Shiroyasha e deram instruções bugadas. Mas, como as provas não eram suficientes para dar ban, o grupo é obrigado a continuar jogando no hard com as mesmas regras quebradas. Depois disso, o Jin tenta descobrir o nick dos inimigos e faz a menorzinha se apresentar. Ela revela que é a Morte Negra, ou Peste, o que deixa todo mundo em choque, já que é uma referência direta à Peste Negra, a doença que mais fez killstreak na história. A garota confessa que soltou um vírus brabo em parte dos participantes e agora tem a vida deles na mão. Apesar de ser um debuff sujo pro Prota e pro time, não é contra as regras, então não tem choro. Ela manda o ultimato, ou geral entra pra guilda Green Grimoire dela, ou ela vai dar o wipe em todo mundo. Ao mesmo tempo, vemos a Io bancando a healer e ajudando os civis e guardas feridos, enquanto a Asuka foi levada para uma dungeon subterrânea. Nesse momento, notamos que a Io começa a perder HP, sentindo os sintomas da peste. Voltando pro Prota, vemos eles num speedrun de negociação para tentar virar o jogo, já que o tempo tá curto por causa da infecção. Eles convencem a Black Percher a reiniciar o jogo, mas só depois de uma semana. A condição, se perderem, é escravidão eterna para todo mundo, inclusive a Coelha. E para piorar, nossos heróis vão ter só 24 horas para zerar o evento, senão é game over automático. Mais pra frente, a Asuka dá respawn na caverna onde estava desmaiada. Ela percebe que está cercada por uma multidão de fadas, tipo a que estava com ela antes. Elas se manifestam para contar a lore verdadeira da tragédia de Hamelin. São os espíritos de 130 pessoas sacrificadas num desastre, que agora aparecem como fadas. Elas dropam uma quest exclusiva para Asuka, um gift game onde ela ganha poder suficiente para acabar com os inimigos, mas tem que usar o dom dela para pilotar um golem gigante construído pelas fadas, transformando ele numa arma de guerra. A Asuka, claro, aceita o buff e assume o controle do mecha. E seguindo o roteiro, vemos o Prota visitando a Io, que está no hospital, sofrendo com a peste. O Prota ativa o modo detetive, tentando resolver o puzzle do gift game com as informações que coletaram e os dados do inimigo. Depois de um tempo queimando o neurônio com a companheira, o Izayoi acha a resposta para o enigma e decide botar a mão na massa. Chegando a hora do round 2, vemos os civis liderados pelo Jin correndo pela cidade numa caça ao tesouro para destruir os vitrais que contam a lenda do flautista de Hamelin.
Percebendo que os noobs decifraram o enigma, a Black Pershing decide trapacear e usa a magia para mudar o mapa. A cidade inteira desmorona e é substituída pela skin da antiga cidade de Hamelin. Os vitrais mudam de lugar, forçando a galera a procurar tudo de novo no modo hardcore. Do outro lado, o Prota dá de cara com o Wesser, o duo da Black Pershing, que intercepta ele e ataca sem piedade com o buff de força divina que a líder deu. Ao mesmo tempo, a Sandora e a Coelha tentam raidar a chefa do jogo, mas ela tanca todos os ataques fácil e usa a aura escura para cercar elas. Enquanto isso, os habitantes acham os vitrais da igreja e vão quebrar tudo, mas a outra parceira, a Rattan, aparece tocando a flauta para fazer os guardas da salamandra atacarem os civis, além de invocar 3 monstros brancos gigantes. A Letícia é forçada a tancar a Rattan para proteger o time. O Jin tenta fugir com os civis, mas um dos monstros bloqueia o caminho. Sorte que a Asuka chega no timing perfeito pilotando o golem gigante para salvar a pele deles. Voltando pro Prota, ele continua no 1x1 com o Wesser. Depois de analisar o padrão de ataque e o enigma, o Izayoi descobre a verdadeira identidade do cara. Depois de trocar uns socos, o Prota manda a call. O Wesser é o verdadeiro flautista de Hamelin. A Rattan e a Pest são só baits para distrair. O Wesser confirma a teoria e Malandro oferece uma vaga na parte dele pro Prota. Mas nosso herói recusa o convite e se prepara para continuar a pancadaria. Na outra frente de batalha, a Asuka usa o Golem para amassar os demônios brancos, destruindo eles com uns combos brutais e imobilizando a Rattan. A Asuka, com a confiança lá em cima, deixa a Rattan se recuperar e ainda manda o taunt, desafiando ela a tentar controlar o Golem com a flauta. Voltando pro Prota, depois de acertar uns hits, o manda o Wesser parar de se conter, dizendo que ele não tá usando a ult. O vilão obedece, absorve uma energia absurda para potencializar a arma e parte para cima do Prota, que recebe o ataque com um sorriso no rosto, hypado pra batalha. De volta com a Asuka, a garota ouve a música da Rattan, mas a melodia não consegue dar override no controle do Golem, porque o domínio da Asuka tá num nível absurdo. A Rattan percebe que perdeu e confessa que o dano que tomou antes foi crítico demais. Ela começa a desaparecer, deixando a flauta atrás. O mesmo rola com o Wesser. Depois de tomar o ataque do Prota, ele vê que o HP zerou e não dá para continuar, começando a desintegrar igual a companheira. Vendo que o time todo foi de base, a Black Pershing percebe que tá sozinha. Ela decide parar de brincar e ir para o objetivo final, matar todo mundo e achar a Shiroyasha. Ela libera uma aura escura colossal que cobre a cidade toda, fazendo os civis entrarem em pânico e se esconderem nos prédios. Os guardas tocados pela escuridão caem na hora, o que deixa a Sandora full pistola. Infelizmente, não dá tempo de reclamar porque ela vê uma criança correndo e pedindo socorro. A Io, num ato heróico, salta para resgatar o moleque da escuridão antes que seja tarde. Porém, a garota fica com o hitbox totalmente exposto para a praga. Sorte que quando eles estavam prestes a zerar o HP diante do ataque, os dois são resgatados pela Asuka e pelo Golem, que cai do céu fazendo aquela entrada de super-herói e se joga na frente da Onda Negra, tancando tudo graças à magia do gigante. Vendo que perdeu a kill, a Black Pershing aproveita a janela para focar na Coelha, mas quando ela ia tomar o golpe crítico, o Prota chega no timing perfeito para salvar a pele dela e contra-atacar a inimiga. Na sequência, a gente vê a Coelha bolando uma stretch para vencer a Black Pershing, e ela passa a cal pro time enquanto eles continuam spamando ataque na baixinha sem parar, até que em determinado momento, a Black Pershing cansa de brincar e decide usar a ult de extermínio para dar wipe em todos os inimigos. Felizmente, enquanto ela carrega essa quantidade absurda de poder, a Coelha aproveita para botar o plano em prática. Ela usou uma carta para teleportar geral pro Palácio da Lua, mudando o cenário e fazendo a Black Pershing perder parte do poder automaticamente por causa do ambiente. Para nerfar a rival ainda mais e aumentar a vantagem, a Coelha usa outra carta liberando o poder do Sol. A Demônio toma um stun da Sandora e fica imobilizada. E aí a Asuka usa outra carta para invocar a lança lendária da Coelha nas mãos do Golem. Ouvindo o comando da Asuka, o gigante dispara a arma na velocidade da luz em direção ao oponente, atravessando ela e gerando uma explosão absurda que finalmente deleta o Rei Demônio do servidor. Depois disso, vemos a Shiroyasha se libertando do selo e agradecendo a todos os players pela batalha. A Sandora avisa pro povo dela que eles conseguiram a Victory Royale no Gift Game, e logo em seguida, vemos a Asuka voltando para a caverna onde pegou o Golem. Lá, ela se despede de todos os espíritos que deram o buff de poder para a batalha. Eles agradecem o suporte da garota e permitem que ela fique com o Golem e a fadinha como loot permanente.
Voltando pro Prota, ele aproveita o momento para enquadrar o Mandola sobre um detalhe curioso. É aí que rola o plot twist. Descobrimos que o traíra que colaborou com o Rei Demônio para trazer ele pro festival foi ele mesmo. O cara convenceu o povo todo, menos a irmã, claro, a participar do jogo do demônio. Isso deixa o Prota pistola, dizendo que a única razão para não dar ban na vida de todo mundo é porque os amigos dele não morreram. O Mandola, cheio de vergonha e arrependimento, entrega uma adaga pro Prota e pede para ser finalizado, mas implora para poupar os habitantes. O Prota, porém, perdoa a vida dele com uma única condição. Quando a guilda do Sem Nome tiver problemas, a comunidade da Salamandra tem que ser a primeira a ajudar. O homem aceita na hora, dando a palavra dele. E depois disso, o Prota e o Bond voltam para casa para continuar a missão principal de fazer os Sem Nome virarem a maior guilda do servidor. E assim termina o anime. E se você tancou o vídeo até aqui, não esquece de comentar a palavra secreta que vai ser Golem. Já deixa aquele like, quebra o botão de inscrição no golpe e ativa o sininho que é Tier God de importância. Além disso, se quiser um salve num dos vídeos ou recomendar um anime para eu resumir na próxima, MM. E sem mais delongas, o Rebobinando despede, até a próxima.